Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero refletir com você em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estaremos nesse dia refletindo a respeito do tema, o GPS de Deus. Quando nós observamos esse relato da Bíblia Sagrada, existem algumas coisas que devem chamar a nossa atenção para que, então, eu e você possamos fazer uma aplicação prática que nos traga êxito no nosso viver diário, mediante as Sagradas Escrituras. Ao nos deparar com a proposta de Deus a Abraão, nós podemos, sem dúvida alguma, entender, compreender que naquele tempo a tecnologia não era tão avançada quanto aos dias atuais em que eu e você estamos vivendo. Hoje é muito fácil nós sairmos do nosso lar, do local onde residimos, traçarmos uma meta, um plano de um determinado lugar, aonde você nunca foi e que você quer chegar no seu país, e ao ligar um aparelho, o GPS, nós podemos ter a comodidade, temos o conforto e a segurança de que esse GPS vai nos levar aonde nós desejamos, a esse lugar aonde nós queremos chegar. Mas há de convir que ao nos deparar com esse texto sagrado, eu e você podemos observar que o Abraão, ou melhor, nesse tempo ainda ele chamava-se Abrão, ele ouve a voz do Senhor Deus. Ele não vê a Deus, mas ele escuta a sua voz. E a proposta de Deus é que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa dos pais, e fosse para a terra que Deus lhe mostraria. Vamos parar para analisar e pensar que, primeiro, Abraão não está vendo o próprio Deus. Ele está apenas escutando uma voz. Ele está saindo da comodidade do lar, do conforto, ele está saindo da sua zona de conforto para ir para um local desconhecido, um lugar que Deus mostraria. Muitas vezes, na nossa atualidade, no nosso contexto, nós queremos permanecer na nossa zona de conforto. A proposta de Deus para Abraão é que ele fosse uma bênção. O próprio Deus vai dizer para Abraão, se tu uma bênção. E é a partir do momento em que Deus propõe que ele seja uma bênção, que Deus vai lhe dizer, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus vai lhe dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós também observamos esse texto, nós podemos aprender e compreender que Abrão, nesse tempo, já tinha 75 anos de idade. Muitas pessoas acreditam que com o passar dos anos, que chegou o seu fim, que estão caminhando já com tendência à morte. Essa é a visão para aqueles que desistem muito fácil. Mas para aqueles que Deus tem propósitos, tem planos, nós podemos observar que isso é bem diferente. Abraão, 75 anos, está apenas começando a carreira da fé. E ele sai com seu pai, com a sua esposa, com seu sobrinho Ló, e vão na direção dessa terra. A Bíblia não faz menção da sua mãe, mas menciona o seu pai, que sai junto com ele, seu sobrinho Ló e tudo que ele tinha. E vão então para o desconhecido. Esse homem está disposto a pagar o preço. E é interessante que quando nós vamos observar por isso, talvez nós venhamos nos perguntar, será que em algum momento Abraão não teve ansiedade de sair da sua zona de conforto e topar o desafio de Deus? Anos depois, Jesus Cristo
vai nos mostrar que essa mesma proposta, fazer uso do GPS de Deus, continua válido para mim e para você. E, para tanto, nós precisamos, ao nos deparar com esse equipamento, no momento em que nós pegamos o menu desse equipamento, que vamos fazer uso dele, a primeira tecla que vai aparecer no GPS de Deus, sem dúvida, é uma teclazinha que vai aparecer no manual de instrução, a seguinte informação. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É topando esse desafio, é aprendendo com essa orientação desse GPS de Deus, que o êxito vem, que as bênçãos vêm. Abraão, ele leu essas instruções muito bem e ele as compreendeu. Eu quero lhes dizer que Abraão, ele ainda tinha uma agravante. Sua esposa, Sarai, era estéril e passam-se alguns anos, depois de 25 anos de promessa, depois de 25 anos de espera, Deus vai cumprir a promessa que, enfim, havia feito a esse homem. Ele sai dali, com as orientações do GPS de Deus, aos 75 anos, mas é aos 100 anos de idade que essa promessa vai se cumprir na vida dele. E nós vamos observar que de alguém que era estéril, de fato, essa promessa contida em Gênesis 12, de 1 a 3, ela se cumpre. E eu posso lhe garantir que Deus sempre vai cumprir suas promessas para com o seu povo, muito além daquilo que você espera. Ele vai te surpreender com o que ele é capaz de fazer. Contudo, o GPS de Deus ele continua válido para gerações e que eu e você possamos compreender isso. Afinal de contas, Deus vai cumprir essa promessa. E quando nós nos deparamos com o livro de Êxodo, nós vamos perceber em Êxodo capítulo 12, verso 37, o Senhor Deus cumprindo essa promessa na vida de Abraão, aquele que um dia topou o desafio de seguir com o GPS de Deus. Agora, anos depois, nós vamos perceber que, de fato, esse homem, ele se tornou uma bênção. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus o abençoou com uma geração enorme, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Êxodo 12, 37 diz, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Deus sempre vai nos abençoar, além daquilo que nós podemos imaginar.